Eu tenho uma pergunta para você. Do que um hospital precisa para funcionar? Será que precisa só de médico? Essa é uma resposta certa que veio aí na sua mente automaticamente, né? Do que um hospital precisa para funcionar? De médico. Simples assim. É a resposta certa, porém, talvez esteja incompleta aí. Talvez tenha mais alguma coisa. Será que um hospital não precisa de um setor de compras, por exemplo? Para comprar os insumos, comprar os equipamentos? Será que um hospital não precisa de um setor de administração para ajudar na gestão desses equipamentos, desses gastos? Será que um hospital não precisa também de um setor de RH para fazer as contratações, o setor de departamento pessoal para fazer as demissões, os pagamentos? Será que um hospital também não precisa de um restaurante para o alimento dos pacientes? Será que o hospital não precisa de uma recepcionista, uma equipe ali de recepção para atender bem ali os pacientes que vêm chegando? Veja você que a primeira resposta que vem à mente é médico, uma resposta óbvia aí, mas que há muito mais por trás disso. E por que eu estou falando isso? Você vai entender agora. Esse é o meu canal, meu nome é Camilo Rogério, sou advogado. E nesse canal eu passo conteúdos acadêmicos e práticos de direito civil, processo civil e direito previdenciário também. Sou autor de alguns e-books e também cursos online. E por que eu comecei falando para vocês aí sobre essa situação do que um hospital precisa para funcionar, Eu comecei falando isso para vocês entenderem que a primeira resposta que vem à mente muitas vezes é uma resposta certa, mas às vezes é uma resposta incompleta. E o fato de ser incompleta pode gerar prejuízos. Assim como se você realmente tivesse um hospital funcionando apenas com médicos, ele não iria durar aí uma semana, um mês que seja, ele não iria sobreviver mesmo porque precisa de todo o restante necessariamente. É até difícil imaginar, E eu estou falando isso porque a quarentena foi prorrogada, E você já vai entender o porquê uma coisa tem a ver com a outra. A quarentena foi prorrogada aqui no estado de São Paulo e eu vou deixar a imagem do Diário Oficial aí na tela para vocês verificarem essa informação, Normalmente no meu canal eu passo também as fontes do que eu estou passando aqui para vocês. E também evito, passar opiniões aí, opiniões minhas, Eu até passo em um vídeo ou outro, eu comento, alguma coisa, uma opinião minha. Mas aqui é mais uma reflexão mesmo. Eu comecei falando dessa situação do hospital porque todos os dias, quase todos os dias, na televisão, nós vemos aí o governante do estado falando que se preocupa com a saúde e com a vida. Saúde e vida. E fica uma coisa assim, superficial, É saúde e vida, e como se não houvesse outras coisas, assim como um hospital só com médicos, e como se não houvesse outras coisas por trás disso. Realmente é importante. Mas o que acontece? Nós temos visto aí esse ano uma série de situações muito estranhas, Desde o começo da pandemia, dessa situação toda, em que foram montados hospitais de campanha, foram retirados os hospitais de campanha, agora os números aumentaram, os números de óbitos aí, então a situação vem ficando cada vez mais estranha. Só que aí você tem uma situação em que uma pessoa fala que se preocupa com a saúde e com a vida, mas aí ao mesmo tempo eleva os impostos, reduz o benefício fiscal, ao mesmo tempo eleva ali os salários internos, aquela questão toda que a gente viu aí nos últimos dias na mídia também, e ao mesmo tempo vai para outro país aí, e o que é tudo muito estranho, Então você tem todas as situações, você tem um discurso, e aí você tem outras situações que, vamos dizer assim, não condizem com esse discurso. E aí eu estico a quarentena até dia 7 de fevereiro, Será que depois da vacinação, que também é uma outra coisa, Que a vacina, a gente vê mais imagem dela do que ela efetivamente sendo aplicada aí nos últimos dias, Então há uma imagem sempre assim, com a caixinha da vacina e a coisa toda, mas isso não é o suficiente, Então, se depois da vacina tudo começar a melhorar, Realmente a gente vai ter essa quarentena até o dia 7 de fevereiro, Porque tão pessimista assim, talvez, não sei. O que eu sei é que tem muita gente sendo prejudicada com isso. Assim como o hospital não precisa só de médico, nós também precisamos, e os comerciantes precisam ali trabalhar. Se há um prejuízo muito grande quando o comerciante ele não pode abrir um dia de portas fechadas, já é um prejuízo muito grande, Só quem foi comerciante vai saber disso, ou quem conhece, Quem tem um amigo comerciante sabe muito bem disso.
Então, imagine você vários dias, né, de portas fechadas. Aí realmente o prejuízo é muito grande. E por que eu estou destacando, estou reforçando essa ideia do prejuízo? Justamente porque no começo do ano nós temos algumas contas a mais aí, né? Vamos ter um imposto maior, né, conforme eu já falei, vamos ter também algumas contas a mais, que é a mais assim, né? A mais do começo do ano, de todos os anos, que vai ser um ano um pouco mais complicado. Vamos ter o IPVA, o material escolar, né, daqueles que têm filhos ali. Ainda que as aulas sejam online, realmente precisa ali de um material mínimo para a criança trabalhar, sejam livros, sejam cadernos, mas vai precisar de alguma coisa sim. Então tem isso, né, do material escolar, e tem também o IPTU, o imposto, aluguel, tudo isso, né? Quem tem funcionários ali, muita gente com esse tipo de notícia vai acabar talvez fechando as portas e ali pagando o acerto do funcionário, não sei se vai ter dinheiro ou não, e aí já dificulta um pouco mais. Ou seja, é um quadro bem ruim, bem estranho, né? Fica até difícil agora essa pessoa que recebeu essa notícia, agora no final do ano, desejar um excelente ano de 2020. Como essa pessoa vai fazer isso, sabendo que a coisa complicou um pouco mais para ela, né? E se ela desrespeita isso, aí também é multada e aí a coisa piora, né? Então você tem um discurso e você tem ações diferentes. Então é um discurso bacana, é um discurso bonito, mas superficial, e ações que não têm a ver com discurso. É isso que a gente tem visto, né, pessoal? Então o que eu estou deixando é uma reflexão mesmo, né? Estou mostrando ali os fatos como tem sido mesmo, como tem acontecido. E aí vocês tirem as conclusões a partir dessa reflexão, desses fatos que eu estou mencionando aqui, né? O discurso existe e realmente as ações existem. Só que eu, na minha cabeça, não tem muito a ver uma com a outra, porque o comerciante, eu estou falando do comerciante, mas são muitos outros setores aí, tá, pessoal? São muitos outros setores mesmo que vão ser aí prejudicados. Turismo, por exemplo, né? O setor de turismo também bastante prejudicado. Então, como um todo. Aí, é sobre isso que eu queria falar com vocês, e realmente a quarentena foi prorrogada agora até dia 7 de fevereiro e esperamos que ainda assim, né, ainda com essas notícias, esperamos que o ano de 2021 seja um ano melhor, né, seja realmente um ano melhor, que possa passar isso, que se houver essa vacina mesmo, vacina não há, é confiável, não é, né, a gente não sabe, aos profissionais que estão debatendo isso, e deixe com eles que entendem mais sobre isso também, né. Eu também não sou da área da economia, por isso eu não estou falando grandes absurdos aqui. O que eu estou falando é que realmente houve um aumento no imposto, e um aumento no imposto com desemprego, com situações complicadas, com retiradas dos direitos, né, conforme o vídeo que eu fiz recentemente. Então junta tudo isso e fica um pouco mais difícil, mas o que eu não quero é passar um quadro de desesperança, mas sim apresentar os fatos, mas ainda assim acreditar que vamos passar por isso, né, que vai melhorar logo, né? Eu ainda quero acreditar nisso. Então é isso, pessoal, esse é o vídeo, espero que vocês realmente tenham um bom início de ano aí. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo aí para ajudar a informar um pouco as pessoas e passar essa reflexão para elas também. Obrigado e até a próxima!